Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje na nossa aula de ensino religioso, projeto de vida, nós vamos trabalhar nessa atividade a questão da identidade. E para poder analisar com muita atenção essa questão da nossa identidade, se a nossa identidade ela permanece fixa durante a nossa vida ou se ela acaba sofrendo alterações ao longo das nossas vivências, eu trouxe para a gente analisar a história do navio de Teseu. Então, nessa atividade, nós vamos trabalhar a questão da identidade sobre a perspectiva do navio de Teseu. Uma lenda muito interessante que faz a gente refletir o que faz nós sermos a mesma pessoa, a nossa identidade continuar a mesma e o que pode fazer ela mudar ao longo do tempo. Então, eu começo aqui com essa lenda e depois a gente vai construindo as nossas discussões, o que vai ser pautado no nosso debate. Então, a lenda e o navio de Teseu. Teseu foi, segundo a lenda grega, ele é um personagem da mitologia grega, ele foi o rei fundador de Atenas, que é uma cidade muito importante da Grécia. Outras lendas destacam que ele foi o próprio Poseidon. Em uma das histórias de Teseu, relata-se a viagem de um navio de Creta até Atenas. O barco usado foi conservado durante 300 anos, o que fez com que diferentes peças fossem substituídas. No fim, depois de tanto tempo, o barco já não se parecia com o original. Nenhuma das peças do barco correspondia com as primeiras que tinham sido usadas para sua construção. A questão que surge é: se um barco de 30 remos tiver apenas um remo substituído, ele vai continuar sendo o mesmo? E se 15 remos forem substituídos? E se todos os remos forem substituídos? E se, em vez dos remos, as tábuas que quebrarem forem substituídas? E se todos os remos forem substituídos? E se, no final, todas as tábuas do barco forem substituídas? O problema que nós temos aqui, e o que transforma isso num paradoxo, é que é muito difícil saber exatamente em que ponto uma coisa passa a ser outra coisa, diferente se suas partes forem substituídas. Nós tendemos a pensar que a nossa identidade é única e imutável, que é sempre igual. No entanto, a verdade é que a nossa identidade é mais frágil do que parece. Para entender melhor, o paradoxo do navio de Teseu pode servir como exemplo. Então, como vocês viram na lenda, o barco de Teseu, ao longo da sua viagem, e a história conta que é uma viagem muito longa, de mais de 200 anos, 300 anos, que ao longo dessa jornada, por ele ficar muito tempo no mar, não tem como o navio ser o mesmo. Ele vai acabar se deteriorando, vai acabar sofrendo várias transformações. E ao longo desse caminho, ele vai substituindo as peças desse barco. E aí, algumas histórias falam que o barco ele vai se tornando diferente. Outras histórias falam que quando o barco chega, ele é esteticamente o mesmo. Porque como as peças foram sendo substituídas, acabou que ele não foi envelhecendo. E como, por exemplo, ele sempre substituía por peças iguais, esteticamente você observava o mesmo barco. Mas o Teseu, que estava junto com o barco o tempo todo, ele sabia que realmente muita coisa tinha sido substituída. Então, isso ajuda muito a gente a entender essa questão da identidade. A nossa identidade ela é imutável, ela vai ser sempre a mesma. Quais são os acontecimentos, as transformações que podem me dar uma certeza que a minha personalidade, que a minha identidade mudou? Será que uma transformação é necessária? Somente uma transformação já consegue fazer isso? Como a gente vê aqui, se uma tábua for substituída, eu já não tenho o mesmo barco? E se 50% desse barco for substituído? E se o barco todo for substituído? Então a questão também aqui é em que ponto a nossa identidade ela já se transforma e a nossa percepção de em que momento nós estamos mudando. Se vai ser, se essa mudança vai ser condicionada pelas as fases da nossa vida, se realmente pelas nossas ações, no que isso vai influenciar. Percebem como é forte, como é intensa, como serão intensas as nossas discussões? Continuando aqui.
Tal paradoxo, ele diz que, no curso de suas viagens, a madeira se rompia ou apodrecia e tinha que ser substituída. Quando Teseu voltou para casa, o navio que atracou no porto não tinha mais nenhuma peça do navio que tinha um dia saído dali. Mesmo assim, a tripulação não duvidava de que se tratava da mesma embarcação. Então, muita coisa no barco mudou, mas ainda assim, as pessoas, a tripulação, entendia que aquele ali, ainda assim, era a embarcação de Teseu. A história do navio de Teseu é um paradoxo da substituição. Se um objeto tiver todas as suas partes substituídas, continua sendo o mesmo objeto? Esse paradoxo também pode ser aplicado a nós, as pessoas. Nós continuamos sendo os mesmos se o nosso físico mudar? E se o que mudar for a nossa personalidade? Nós temos uma identidade estável ou ela pode mudar? Um exemplo muito simples que a gente pode associar a esse navio de Teseu são os componentes básicos do nosso corpo. Célula, que é a unidade básica morfológica e fisiológica presente em todos os seres vivos. Então, para qualquer coisa ser chamada de viva, ela tem que ser formada por pelo menos uma célula. Se ela não for formada por pelo menos uma célula, a gente não tem a propriedade de dizer que ali tem-se um ser vivo. E como vocês já devem ter visto aí em anos anteriores, as células do nosso corpo, elas têm diferentes expectativas de vida, ou seja, eu tenho células que em 4 meses, por exemplo, elas vão sendo substituídas, porque elas envelhecem e não conseguem mais desempenhar a sua função com a mesma eficiência. Então elas vão sendo, à medida da necessidade do nosso corpo, substituídas. Tem células do nosso corpo que não são substituídas, ou seja, a gente vai estar com ela a vida toda, como os neurônios. Mas a maioria das nossas células, elas, independente de ser trocada com 4 meses ou com 2 anos, em algum momento elas podem sim ser substituídas. E a pergunta que eu faço, se até o nosso corpo, ele tem a sua constituição sendo renovada de tempos em tempos, nós continuamos sendo os mesmos ou nós nos tornamos algo diferente? O que condiciona isso? Então, com base em todas essas reflexões que eu passei aqui para vocês, eu elaborei 2 perguntas que fazem parte da nossa verificação de aprendizagem para que vocês possam refletir. Lembrando que essa atividade, ela não existe certo ou errado. O que nós vamos ver aqui é o que cada um entende e o que vai ser importante para você, para mudar, por exemplo, a sua personalidade ou o que você entende por fatores que vão mudar a identidade de uma pessoa, alterar, fazer com que aquela pessoa sinta e perceba que ela não é mais a mesma do que antes ela considerava. Então, assim, não se preocupem com o que é certo e o que é errado. Entendam a concepção de vocês, pesquisem em outros lugares, para que vocês tenham propriedade de defender o seu ponto de vista. Porque nós vamos ter um debate muito interessante no nosso momento pelo Google Meet, e eu quero que vocês tenham autonomia e propriedade para conseguir fazer as suas considerações. Então, nós temos aqui 2 perguntinhas da nossa verificação de aprendizagem. Primeiro questionamento. Reflita sobre a discussão apresentada quando analisamos a história do navio de Teseu. E com base em seu entendimento, responda aos seguintes questionamentos. Primeiro, em sua opinião, o navio de Teseu, ao chegar ao seu destino final, ele continuou o mesmo, que saiu de outro lugar, ou mudou ao longo da história? Justifique. Então aqui não se preocupe o que o seu colega colocou, o que eu acho, porque eu também vou colocar a minha opinião no nosso debate, mas para você, o navio continua sendo o mesmo, apesar de todas as mudanças, ou ele não é mais o mesmo? O fato de você trocar apenas uma peça faz com que ele não seja mais o mesmo? Então você vai colocar a sua percepção. E no item 2, agora imagine você como sendo este barco. Você agora é esse barco. Faça essa analogia. Cada célula do nosso corpo tem uma expectativa de vida diferente e por isso, ao longo da nossa existência, grande parte delas são substituídas por células mais novas e assim é o ciclo celular, o ciclo da vida. A pergunta para você aqui é: você é o mesmo? Se a maioria das suas células em algum momento da sua vida foram substituídas, você não virou outro? E como as suas memórias, as suas experiências não sumiram?
onde elas ficam guardadas que não sumiram juntos com as células. Então você vai analisar esses questionamentos e vai responder. Faça pesquisas, realmente reflita sobre esses questionamentos para que você possa entender o quanto é importante nós conhecermos a nossa identidade, sabermos quem somos. Porque não há nada pior no mundo do que na existência de um indivíduo do que você olhar para tudo que você já viveu, o que você vive e as experiências que você possivelmente vai viver e você não conseguir se encontrar, saber quem você é e o seu propósito, porque cada um de nós temos um propósito aqui na Terra. Então é muito importante que vocês reflitam e tentem ser bem claros nas respostas de vocês. Vejam como vocês vão apresentar essas informações no nosso debate, porque eu quero todo mundo participando, tá bom? E aí, a hora que vocês terminarem, vocês mandem a atividade lá na plataforma do Google Classroom, que eu vou ler com muito carinho e a gente conversa no nosso debate ao vivo pelo Google Meet. Não se esqueça, a sua identidade é a sua mais valiosa posse, então você precisa protegê-la e você precisa cuidar dela. E lembre-se também, sempre seja você mesmo. Todos os outros já existem. Nós estamos aí numa era digital onde a gente vê que muita coisa vira modinha e o que uma pessoa famosa faz, todos fazem. Isso muitas vezes acaba confundindo as pessoas. Mas eu quero que vocês sempre tenham isso em mente, que cada um tem que ter a sua identidade, a sua essência. E quem você é, a pessoa que mais precisa conhecer sobre isso é você. Certo? Boa atividade, reflitam, pesquisem e qualquer dúvida eu estou sempre aqui para auxiliá-los no que for possível. Certinho? Boa atividade!